Pessoal, o problema da Petrobras, ou os problemas no plural, né, continuam a todo vapor se agravando. Para além da crise política que envolve a empresa já há algum tempo, meses até, e que provavelmente vai ter um desfecho nas próximas semanas, um desfecho ruim para a imagem, para a gestão da empresa e para o valor de mercado dela também. Para além disso, que por si só já é um grave problema que demonstra a inequívoca interferência do Estado brasileiro dentro dessa empresa, um controle ali politiqueiro dentro de uma empresa que deveria buscar o lucro, enfim, né? Para além desse problema que é bastante grave, temos também a questão dos preços maceteados controlados pela Petrobras, cuja defasagem aqui, por exemplo, no caso da gasolina, né, chega a 18%, um preço represado que em algum momento vai estourar, vai explodir, vai precisar ser repassado. Isso vai ser uma tragédia enorme, né? Se segurarem isso aqui demais, a Petrobras vai ter problemas de prejuízo em algum momento no futuro. Se soltar isso agora, a gasolina e o diesel também vão disparar de preço, vai dar um capeteiro aqui no Brasil, né? Vamos dar uma olhada nesse problema aqui, né? De fato, ver até onde que isso aqui pode ser empurrado, até para onde essa situação pode ser realocada, né? Sem que cause um grande estrago para a Petrobras. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso, né? Então, gasolina está com uma defasagem de 18%, o diesel está com uma defasagem de 12% em relação ao preço internacional. Ou seja, a Petrobras está vendendo mais barato e comprando o petróleo, né? Você sabe que tem muito disso aí da dependência internacional do preço do petróleo, enfim, uma coisa assim de forma genérica, vamos colocar assim, uma forma bem simplificada, não é? Mas o barril de petróleo está muito alto, está em $90 novamente, né, se aproximando perigosamente dos $100, que nunca é um bom cenário para a política brasileira, porque isso costuma obrigar os preços dos combustíveis a ficarem mais altos, e a Petrobras está segurando essa coisa e essa peteca, de forma que a cada litro, né, da gasolina comercializada pela Petrobras, há uma diferença aqui de 60 centavos em relação ao PPI, que é o preço de paridade de importação, né? Isso aqui é prejuízo na prática. Então, 60 centavos de defasagem para a gasolina, os 18% que eu citei e os 12% do óleo diesel aqui representam 48 centavos por litro, dados mais recentes que nós temos, que são de ontem, né? Estou gravando isso aqui no dia 10 de abril, quarta-feira, dados de ontem, dia 9 de abril, né? Divulgados pela ABICOM, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. Esse pessoal tem acompanhado há algum tempo isso aí com mais cautela, mais preocupação. Eles sempre liberam esse valor e, na verdade, essa defasagem já tem um bom tempo que está acontecendo. Agora, tenta só fazer as contas aqui de quanto que a Petrobras está levando ferro nessa história, segurando os preços nesse patamar aqui, né, tendo que arcar com esse prejuízo, né? Então, agora, em 2024, não foi feito nenhum reajuste, né? Na verdade, parece que tem 172 dias que a Petrobras não faz reajuste no preço da gasolina. Isso aqui lá em dezembro do ano passado, que foi feito o último reajuste de fato aí dos preços para chegar no patamar que está atualmente, né? Então, qual que é o problema, né? Aliás, houve um reajuste aí em dezembro de redução do diesel, né? Em 30 centavos aqui por litro. Só que o reajuste da gasolina foi em 21 de outubro, meu amigo. 21 de outubro, cara. Olha só, uma redução de 12 centavos por litro lá naquela época, né? Então, qual que é o ponto aqui desse congelamento de preços? Eu já citei em outros vídeos aqui da Petrobras, principalmente naqueles referentes à crise que está acontecendo lá, a crise política, né? Entre o Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia, ali, pressões dele, e o Jean Paul Prats, que é o presidente da Petrobras ali e tudo mais, né? Eu já citei isso em outras oportunidades, e esse cenário aqui é puramente político também, não tem nada de estratégia, de lucro, de aumento de receitas, nada disso, né? Uma coisa puramente política, uma decisão política que está castigando a empresa duramente, né? Então, o ponto é o seguinte,
Foi combinado lá no começo do governo Lula, Jean Paul Prats foi colocado ali justamente para isso, para acabar com a volatilidade do preço dos combustíveis, né? O Bolsonaro, quando quis reduzir o preço da gasolina e do diesel, cortou impostos, que é o certo do governo fazer, corta impostos em tudo. O preço de tudo vai cair, vai ficar muito mais acessível para a população, né? Mas aí o Lula voltou com os impostos, é claro, ele quer continuar arrecadando e tudo mais, só que ele impôs, então passou a conta disso aí, não para os cofres estatais, para os cofres da Petrobras. Por quê? Estabeleceu-se uma estratégia, vamos colocar assim, de controle de preços, para manter o preço num patamar estável. Então, se o barril do petróleo sobe muito, a Petrobras segura os preços baixos e arca com esse prejuízo aí, né, durante um determinado período. Quando o barril de petróleo cai, o preço dele cai e ele fica mais barato, então a Petrobras mantém o mesmo patamar dos preços e agora com essa queda do barril de petróleo, ela consegue ter esse lucro aqui para compensar o prejuízo anterior. Uma coisa compensa a outra, em tese seria isso. É óbvio que não tem como prever quanto tempo que o barril vai ficar alto, quanto tempo que o barril vai ficar baixo, se uma coisa vai compensar a outra ou não, mas a ideia de Jerico era essa aí. Acontece que nem isso foi efetuado, né? Porque, na verdade, quando o petróleo estava alto, lá no ano passado, a Petrobras segurou isso aí, manteve o prejuízo, né? Queimou caixa, queimou valores para conseguir segurar isso aí. Depois, quando o preço do petróleo caiu, o Jean Paul Prats manteve os preços mais elevados do que o padrão internacional. Aí o Alexandre Silveira falou, absurdo isso, Petrobras não está repassando a queda do preço internacional, aquela coisa politiqueira toda, né? E aí você teve essa queda lá por volta de outubro, então, tirando essa parte da estratégia de recompor o caixa da Petrobras. Tudo bem, a empresa já tinha um grande lucro ali para poder usufruir disso, né? Só que agora a coisa tá castigando pra caramba a Petrobras, porque o preço está subindo muito, né? Então, no final de 2023, os preços da Petrobras já estavam abaixo das cotações internacionais aí, né? Mas esse cenário aqui, aliás, né? Petrobras estava com uma margenzinha no final de 2023. Só que, em meados de dezembro, a coisa começou a piorar para a Petrobras, né? E ficou ainda pior em 2024, né? Começou este ano o barril aí tipo Brent, né? Na casa de $75, só que tá em $90 agora, meu amigo. E aí, como é que você sustenta essa situação aqui, né? Então, esse abrasileiramento, isso, da política de preços, foi instituída pelo Lula, ou reinstituída, não sei como era antes, mas durante a gestão Temer e a gestão Bolsonaro, era o PPI, a paridade de preço internacional, a coisa ia variando a depender das circunstâncias aí, né? Então, existe esse problema da defasagem, que é uma bomba aqui. Atualmente já é uma dor de cabeça para a Petrobras, porque ela tem que arcar com esse prejuízo aqui, tem que segurar, de fato, essa defasagem aqui e tudo mais, que, obviamente, né, vai acabar complicando o cenário econômico da empresa em algum momento, né? Então, aqui o pessoal falou, aqui o analista, né, Ilan Arbetman, da Ativa Investimentos, falou o seguinte, né, que não é impossível que essa defasagem ultrapasse com facilidade os 2 dígitos, né, já está, inclusive, mas pode passar de 20%, eu diria, por conta de questões geopolíticas, né, pô, o petróleo tem aquela característica de ser um produto feito em várias partes do mundo, né, produzido em várias partes do mundo e vendido e consumido para o mundo todo. Essa é a verdade. Então, a variação de preço disso aí é absurda. E aí você tem lá a Rússia, uma grande produtora de petróleo, ali, de combustíveis de forma geral, envolvida lá na guerra da Ucrânia, e todos os impactos disso aí. O consumo de combustíveis por conta da guerra aumenta muito, e aí aumenta-se a demanda por isso aí. E você tem o Oriente Médio, todo naquela questão complicada ali do conflito Israel-Palestina, um monte de problemas, até a Venezuela aí, né, pô? Venezuela com problemas ali com a Guiana aumentando sua produção de petróleo agora, e Venezuela, a maior reserva de petróleo do mundo, uma bagunça total envolvendo países produtores de petróleo, o que obviamente vai aumentar o preço do barril internacionalmente e vai fazer todos os preços subirem. Agora ficar nessa palhaçada de segurar o preço por motivos políticos, isso é uma loucura, né? A verdade é essa, é uma grande loucura.
que vai cobrar o seu preço aí e vai trazer grandes problemas para a Petrobras. De que porte serão esses problemas? Tudo depende de quanto tempo o barril de petróleo vai continuar nesse patamar aí, né? Jean Paul Prats hoje não vai desfazer o acordo dele com o Lula e repassar esses preços aí, porque se ele fizer, ele cai no dia seguinte. Para mim, ele já está queimado, a saída dele da Petrobras já está sacramentada, só que o Lula vai querer esperar um pouquinho por conta da repercussão negativa que tudo isso deu nas últimas semanas aí, né? Mas hoje o Jean Paul Prats se segura no comando da Petrobras enquanto ele mantiver esse preço represado aí, né? Não repassar para o consumidor brasileiro esse aumento do petróleo lá fora, né? Agora, com o mercadante, digamos assim, no lugar do Jean Paul Prats, a coisa não seria diferente. Ele vai ser colocado lá para fazer ainda mais a política do Lula, para seguir ainda mais a cartilha do seu chefe. E aí você tem um grande prejuízo para a Petrobras, como já aconteceu no passado, diga-se de passagem, né? E aí a grande pergunta que se faz é, em esse cenário aqui, se prorrogando ainda por várias semanas, que seria uma grande tragédia, né? Se isso continuar por várias semanas, o que a Petrobras vai fazer? Ela vai segurar essa peteca, vai arcar com esse prejuízo durante muito tempo aí. Isso vai comprometer a empresa novamente e o acionista vai levar ferro mais uma vez, né? Ou em algum momento eles vão abrir o bico, o conselho da Petrobras vai abrir o bico, não vão aguentar segurar esse prejuízo todo e vão soltar esse preço totalmente para ele voltar para os patamares corretos, né? Porque se isso acontecer, imagina amanhã a gasolina subindo 60 centavos lá na bomba, né? Isso é porque é o pessoal dos distribuidores aqui, né? Os importadores, aliás, é o valor que deveria chegar fora da distribuição, enfim, impostos aí, né? 60 centavos mais caro na bomba a gasolina e 48 centavos mais caro o diesel por litro na bomba lá para o consumidor final da noite para o dia. Meu amigo, o Lula tá lascado nesse cenário e aí é o grande problema, né? A Petrobras, mais do que o normal, se torna refém do Lula por conta desse controle de preços aí. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.